Viva Fábio, Carla e Dani, obrigado por estarem aqui presentes e terem proporcionado um bocadinho do vosso tempo para vos entrevistar. Neste momento, um momento que é um momento para nós, um momento alto, o facto de o livro da Pedagogia da Cooperação estar neste momento na Feira do Livro em Lisboa, na 91ª Feira do Livro, e gostaríamos também de aproveitar este momento para celebrar a saída deste livro, que muito nos apraz tê-lo presente e estar disponível para o público português. E para começar, porque de facto a vida é feita de pessoas e os livros são feitos por pessoas, em regra, gostávamos muito de ouvir cada um quem é o Fábio, quem é a Dani, quem é a Carla, quem são estas pessoas que resolveram criar um livro, ainda por cima com 27 coautorias, o que nos parece, para além do projeto ser um projeto cooperativo, foi seguramente um projeto complexo e com vários desafios. E gostava que individualmente vocês, de algum modo, dissessem quem são, o que querem trazer com este livro e como é que foi esse desafio para cada um de vocês. Não sei quem é que quer começar primeiro. Carla? Ok, obrigada, Gabriel. É uma delícia estar aqui falando do livro e vendo o livro em Portugal. Eu sou engenheira administradora, mãe de 2, acho que é a minha principal função. Eu me conectei com a pedagogia da cooperação, e a princípio com o Fábio, a partir da pós-graduação da pedagogia da cooperação, 4 anos atrás, dentro de uma busca por um mundo mais colaborativo, por estar saindo um pouco dessa competição, que para mim estava muito árida. E aí eu fui me conectando com abordagens colaborativas, com métodos, até que eu achei a pedagogia da cooperação. Aliás, eu achei na pedagogia da cooperação meu lar. E aí entrei para esse time e comecei a me desenvolver nesse campo, e acho que seguirei até o final da vida me desenvolvendo mesmo. Obrigado. E você, Dani? Boa, obrigada, Carlinha. Estou super feliz também de estar aqui, celebrando muito esse lançamento em Portugal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daniela. Venho me envolvendo aí nos últimos anos com o projeto de cooperação, com a pedagogia da cooperação. Eu começo a minha trajetória como jornalista, mas parece até uma vida passada, trabalhei muito pouco em redação, e hoje, já há bastante tempo, venho me dedicando à transformação social, né? A trabalhos relacionados à transformação social. Isso me fez chegar no Guerreiros Sem Armas, que é uma formação do Instituto Elos, que é uma formação experiencial, né? A gente passa um mês com jovens do mundo inteiro, entendendo o que é trabalhar em conjunto com comunidades. E isso me fez, essa foi uma experiência de 30 dias que me fez querer mergulhar mais profundamente nessa vivência. E aí eu também encontrei esse ressoar na pós em pedagogia da cooperação, e foi o que me fez mergulhar nesse tema e me aproximar também aqui do projeto, do Fábio, e entender o quanto isso poderia ser transformador. E acho que foi isso que me trouxe aqui para também desenvolver o livro e espalhar essa mensagem para muitas outras pessoas, para que muitas pessoas tivessem acesso a esse conhecimento e esse poder de transformação pessoal, né, de uma transformação pessoal, mas também uma transformação para o mundo, assim. Então, é um pouquinho essa minha trajetória resumida. E você, Fábio, como é que você chegou aqui? Bom, eu cheguei aqui em boa companhia, né? Com vocês duas e muitas pessoas aqui no Brasil que fazem parte, né, dessa movimentação que se dedica a promover mais cooperação, né, no mundo todo, né? Eu acho que eu sempre desde que eu me lembro, eu sempre fiz parte de um time, né, de uma turma, né, de um clã, de uma comunidade, né? Desde pequeno até hoje, eu me vejo só em grupo, me vejo em
comunidades, eu não consigo, até Denise, minha esposa, briga muito comigo, porque ela fala, Fábio, você não consegue fazer nada sozinho? Eu acho que não mesmo, né? Às vezes eu me esforço tentar fazer algo sozinho, mas eu não consigo. Acho que o que mais me define hoje é talvez essa incapacidade de fazer coisas sozinho e uma total, vamos dizer assim, confiança em fazer algo com as pessoas para a gente poder gerar realizações incríveis, né? Como a produção desse livro da Pedagogia da Cooperação, que chega em Portugal agora, graças, né, à generosidade, à dedicação do Gabriel, da Isabel e de todo o time aí da Bambual Portugal e Bambual Brasil, né? Assim que eu me vejo, gente. E você, Gabriel? Conta para nós quem você é. Bom, eu sou um curioso e sou uma pessoa que trabalha em agrofloresta e agora neste projeto editorial. E estou muito feliz por ter o livro da Pedagogia da Cooperação. Acho que é um livro que faz sentido nos dias de hoje. É muito um livro que eu gostaria de ter tido há 5 anos atrás, quando iniciei um projeto, porque de facto é um livro estruturante, é um livro que nos coloca a cabeça a funcionar de uma maneira diferente e que nos dá uma ponte e um lado nascente ao lado poente, dá-nos uma visão geral do dia, metaforicamente falando, que é a cooperação. E eu gostava imenso que vocês partilhassem, se calhar em conjunto, ou enfim, um de vós, que motivações foram estas que fazem nascer este livro? O que é que está por trás disto? Sim, já percebi que tem a ver muito com o vosso perfil pessoal e também profissional, mas concretamente, como é que este livro nasce? Que motivação subjaz a este livro? Gabriel, acho que eu posso começar falando um pouco assim, que essa publicação da Pedagogia da Cooperação é um projeto, um sonho que já há muitos anos, né, vem sendo cultivado dentro do projeto Cooperação, né? E quando nós nos vimos na pandemia, né, ali no início do ano passado, março mais ou menos, e que muitas das nossas atividades elas foram suspensas, né, porque grande parte do trabalho que a gente vinha fazendo eram trabalhos realizados, vamos dizer assim, no corpo a corpo, né, nos corpos uns junto com os outros, né, na presença física. A gente percebeu que tinha ali uma oportunidade, um tempo que estava se abrindo para a gente realizar alguma coisa que estava adormecida, né? E aí isto nos levou assim a recuperar esse projeto do livro e falou, puxa, a hora é agora, está todo mundo meio parado, vamos juntar, né, a turma toda, fazer esse chamado, né, para uma cooperação concentrada, e assim foi feito, né? Fizemos esse convite para a nossa pequena comunidade, que atendeu prontamente e viu também, né, nesse chamado não só uma oportunidade para a gente, vamos dizer assim, sistematizar a pedagogia da cooperação, mas também uma oportunidade para a gente continuar contribuindo, né, para o desenvolvimento dessa cultura em meio à pandemia, né? Então, acho que uma das motivações foi essa provocação que veio, né, com a pandemia, criando para nós, né, uma oportunidade para realizar algo que estava ali aguardando, né, essa nossa movimentação, vamos dizer assim, coletiva, né? Falaste há pouco no projeto de cooperação. Para quem não sabe o que é o projeto de cooperação e o que vocês fizeram, consegues contar um pouco o que é esse projeto, com algum detalhe, uma vez que vocês fizeram alguns movimentos significativos e com expressão no Brasil? Se pudesse trazer um pouco disso, era importante, do meu ponto de vista. O Projeto Cooperação é uma organização que nasceu há quase 30 anos atrás. O ano que vem completa 30 anos de movimento e
25 anos de uma organização formal, né? Como uma empresa cooperativa. E nasceu com o objetivo de justamente difundir, né, a cooperação como uma cultura em todos os lugares, né? Nas escolas, nas empresas, organizações, comunidades, governos, nas nossas relações pessoais e familiares, né? E para esse propósito se desenvolver, nós começamos a criar iniciativas diversas que, no princípio, eram muito amparadas pelos jogos cooperativos, que no início dos anos 90 nós começamos a difundir aqui no Brasil, uma vez que eram muito pouco conhecidos no país, e fizemos um movimento bastante intenso, né, de trazer essa abordagem dos jogos cooperativos para dentro, né, da sociedade brasileira, né? Gabriel, muito coincidentemente, aqui a gente peço até licença para fazer uma homenagem a um dos maiores pioneiros dos jogos cooperativos no mundo, né, professor Terry Orlick, canadense, e que fez a passagem dele agora no último dia 17. E, coincidentemente, hoje está havendo uma cerimônia, uma celebração no Canadá, em homenagem a essa contribuição e a pessoa dele, uma pessoa muito querida, que, vamos dizer assim, irradiava, né, esse espírito de cooperação, de amorosidade, de gentileza a cada passo. E foi ele que nos inspirou, ali na década de 90, iniciar esse movimento aqui no Brasil, e que culminou, né, num determinado momento, com a criação da pós-graduação em jogos cooperativos, né? Depois de várias iniciativas e publicação de livros aqui no Brasil sobre jogos cooperativos, nós criamos no ano 2000 uma pós-graduação em jogos cooperativos, e que depois, em 2012, se desdobrou no segundo curso, que é a pós-graduação em pedagogia da cooperação, né, que a Carlinha e a Dani comentaram agora há pouco, né? Esses são os dois programas mais robustos do projeto, além de uma série de outros programas menores de formação, de oficinas, sempre dentro dessas abordagens colaborativas, e que também tem como, né, vamos dizer assim, um serviço do projeto Cooperação a realização de eventos para reunir pessoas de diferentes lugares do Brasil e do exterior para compartilhar conhecimento e experiências, né, a respeito da cultura de cooperação. E o evento mais recente que a gente vem realizando, a partir de 2015, é o Festival Internacional da Cooperação, né, o FICO, né, do qual a Carlinha aqui é integrante do time ali de focalização. Então, o projeto Cooperação vem se desenvolvendo através dessas iniciativas e outras, procurando contribuir para o desenvolvimento dessa cultura, né, de cooperação em todos os setores, né? Pelo menos é assim que eu consigo ver, né? Carlinha e Dani têm visões complementares aí que acho bacana também colher, né? O que vocês complementariam aí, meninas? Acho que dá para falar do projeto de cooperação, que é esse espaço, né? Acho que é uma plataforma para projetos que se conectem com esse tema, assim, né? Então, eu sinto que é esse espaço para dar oportunidade de outros grupos, né? Então, quem se forma passa por esses cursos, né? Passa por essas formações, também cria outros projetos a partir disso, para espalhar essa prática, para espalhar esse estilo de vida, né? Essa missão aí da cooperação. Então, eu acho que também tem os filhos do projeto Cooperação, que já vem há muito tempo nascendo, além do nosso livro agora, mas que são projetos que estão aí em escolas, organizações, que está dentro de projetos políticos também, né? Então, assim, tá em todos os lugares. Então, acho que também é uma prova do quanto é uma sementinha, né? O projeto de cooperação espalha sementes e que estão cada vez mais dando frutos e espalhando isso mais por aí também e contagiando outras pessoas. Carlinha? Eu olho para as realizações do projeto, assim, né? O projeto tem uma série de serviços onde ele usa a pedagogia da cooperação
para estar aí semeando a cooperação, né, desenvolvendo habilidades cooperativas. E na pós, a gente estudar a pedagogia da cooperação, né? Então, eu diria que a pós-graduação, além de ser um lugar onde a gente dissemina a abordagem, né, foi um lugar onde a gente ensaiou como falar da pedagogia da cooperação e, por fim, como escrever sobre a pedagogia da cooperação. Então, acho que a pós-graduação, né, e que já tem muitos filhos pelo Brasil, eu não sei nem quantos formados já tem, ela foi a nossa grande escola do livro, né? E que deu, eu acho que deu esse tom do livro tão prático, tão contextualizado, assim, tão fluido, né? Convidando aí as pessoas a vivenciarem o livro enquanto liam, né? Então, assim, acho que esse tom do livro veio muito dessa nossa própria escola, que foi a própria pós. Muito bem. Obrigado. Há aqui pontos super interessantes que, enfim, eu li este livro já várias vezes. Perdão. Que um deles é o propósito, os princípios, os processos, os procedimentos e as práticas, os 5 P's. E vocês falam detalhadamente sobre estes 5 P's, em que no propósito tem o desapego, a integridade, a plena presença, a abertura para partilhar. Nos princípios é a coexistência, a convivência, a cooperação, a comum unidade. E os processos têm um conjunto de processos, jogos cooperativos, danças circulares, pedagogia, aprendizagem cooperativa, comunicação não violenta, diálogo, transformação de conflitos, open space, enfim, um conjunto de processos que vocês disponibilizam aqui, design thinking, por aí fora, e depois tem os procedimentos e as práticas, as 7 práticas, que vocês referem aqui com bastante pormenor. Eu gostaria muito de vos ouvir neste ponto, nestes 5 P's, de uma forma bastante sucinta, mas o que é que emergiu para vocês colocarem com este detalhe estes 5 P's, em que vocês falam, como eu disse, no propósito, os princípios, os processos, os procedimentos e as práticas. O que é que vocês querem, de algum modo, trazer às pessoas com este detalhe e, obviamente, com o livro que vocês acabam de lançar agora em Portugal? Elas vão ficar esperando eu falar primeiro, né? Mas vamos bater bola, meninas. Vai lá, Carlinha, que você já deu uma palhinha sobre isso agora na tua fala. Ah, meu Deus! Na verdade, os 5 P's, eles decifram a pedagogia da cooperação, né? Eles compõem a pedagogia da cooperação. A gente parte do propósito, que é o vencer para servir, ou seja, sermos quem nós somos para servir melhor ao bem comum. Esse propósito, o Fábio fala lindamente. Isso, olha a nossa borboleta aí. Mas para a gente servir esse propósito, para a gente chegar a esse propósito, a gente passeia por 7 práticas, a gente passa por 7 práticas, é a nossa trilha, né? Que vão desenvolvendo 7 capacidades colaborativas importantes para a gente, então, chegar a servir ao bem comum. E aí, essas práticas, elas são alimentadas por uma série de tecnologias sociais, uma série de metodologias que você descreveu. Elas são embasadas por um grupo de princípios, que são os 4 princípios, e isso vai se compondo. E isso tudo acontece, né, a partir de uma facilitação e de um jeito próprio, né? E a gente, que são os procedimentos. Só que os procedimentos, a gente dá uma série de dicas, né, de como agir, mas sempre lembrando, né, de ser do seu jeito, né? Então, sempre de uma forma aberta para cada um se apropriar da abordagem, se apropriar da pedagogia da cooperação, adicionar ali a sua personalidade e seguir um caminho próprio, né? Então, eu falaria dessa forma. E vocês?
como falaria Dani? O que você acrescentaria? Foi maravilhoso, nossa, acho que foi uma explicação super sucinta, assim, e trazendo todos os elementos. Eu acho que, como complemento, eu trago que os princípios estão aí para ajudar, né, apoiar no embasamento e na profundidade, né, de como a ancoragem, né, de como todo esse desenho que a Carlinha falou perpassa por esses princípios, né, esses 4 princípios que estão tão aprofundados. E aí, acho que para poder fazer toda essa composição, trazer todo esse conteúdo, a gente acessou a nossa comunidade para trazer essas belezas, né? E todo esse conteúdo de uma forma co-criada, que é como a gente gosta e a gente sabe fazer, né? Fábio, antes de entrar diretamente assim nas pessoas, né? Quem estava junto do nosso time de coautoria, acho que se você tiver algum complemento. Dani, acho que você trouxe assim isso de um jeito bem bacana, que é essa ancoragem, né, que cada um desses elementos da pedagogia da cooperação acaba oferecendo não só para quem utiliza a pedagogia da cooperação para criar ambientes mais colaborativos, promover relacionamentos mais colaborativos nesses vários lugares, né? Também assim é uma ancoragem para quem vive, né, a pedagogia da cooperação, se servindo dela para o seu próprio desenvolvimento, né? A gente costumou olhar para tudo isso, Gabriel, como uma porção de recursos que a gente não precisa usar, vamos dizer assim, é ter tudo isso para não precisar usar, vamos dizer assim, e poder centrar toda a experiência da pedagogia da cooperação na prática, né? Por isso, vamos dizer assim, o coração da pedagogia da cooperação são essas 7 práticas, né? Que é aquilo que é próprio, vamos dizer assim, da pedagogia da cooperação, porque toda essa abordagem ela foi se constituindo como uma grande síntese para nós, né? Ao longo desse tempo todo, né, conhecendo, pesquisando, experimentando, vivendo e compartilhando diversas metodologias colaborativas que vieram se apresentando, né, no mundo, especialmente nos últimos anos, a gente foi tentando, curiosamente, descobrir o que é que conectava todas elas, o que é que tinha de comum nessas abordagens, né? Tanto sob o ponto de vista teórico, conceitual, que pudesse trazer esse fundamento, também como o ponto de vista prático, né? Quais eram as boas práticas que essas metodologias traziam, que funcionava em diferentes situações e lugares, né? De que jeito as pessoas atuavam nessas abordagens. A gente foi procurando mapear tudo isto nesses 5 P's, vamos dizer assim, e nesse mapeamento descobrindo aquilo que era, vamos dizer assim, o meio do caminho, né? O que a gente está falando aqui da grande síntese que se apresenta nessas 7 práticas, né? 7 práticas que podem ajudar qualquer pessoa, em qualquer situação, qualquer grupo, organização ou mesmo nação, a criar ambientes que favoreçam, né, a cocriação de soluções mais colaborativas, de realizações onde todas as pessoas sejam beneficiadas pelos seus efeitos. Então, esses 5 P's é uma cartografia, vamos dizer assim, de um conjunto de conhecimentos, experiências, né, disponíveis no mundo hoje e que, para nós, se sintetizaram, né, nessas 7 práticas, né? E um detalhe que você comentou, Gabriel, de passagem, para que tudo isso tenha, vamos dizer assim, maior potência, a Carlinha acho que destacou também isso, assim, quanto mais a cooperação fizer parte da minha maneira de ser e de viver no mundo, ou seja, como um estilo de vida, como uma opção de vida, mais potente a pedagogia da cooperação se torna, né? Porque não há uma metodologia, uma abordagem que garanta, vamos dizer assim, sucesso 100% em todas as situações. Nós temos vivido muitos desafios, né, dentro
né, da experiência com a pedagogia da cooperação, e que, em grande parte deles, o que faz com que esses desafios se constituam oportunidades de aprendizagem e crescimento para todas as pessoas envolvidas é o fato da gente se sentir bastante, vamos dizer assim, aderente, congruente com a abordagem. E são as 4 pequenas virtudes, né, que você citou, que constituem os pilares da pedagogia da cooperação. São virtudes essenciais para que cada um de nós e cada uma possa servir melhor, né, ao bem comum através da pedagogia da cooperação. Então, desapego, né, integridade, ou seja, ser capaz de a gente abrir mão daquilo que, no momento, não é necessário se manter, ser capaz de se apresentar diante da outra pessoa, da situação e do mundo, como a gente é, como a gente está sendo em cada instante, com todas as nossas forças e fragilidades, com todas as nossas dores, todos os nossos amores, sermos capazes de nos manter plenamente presentes em cada momento, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, com tantos estímulos, né, tantos desafios ao mesmo tempo ocorrendo, como nos manter plenamente presente em cada situação, para manter essa abertura, para compartilhar cada momento de uma forma genuína, né? Então, passamos um pouquinho aí, Gabriel, por esses 5 P's, destacando, né, as 7 práticas e essas 4 pequenas virtudes como, vamos dizer assim, o fundamento, né, da nossa jornada, né? Isso. Agora, o que acabaste de dizer faz-me pensar que desafios terão tido vocês para conseguir... Isto é um livro de coautorias, não é? Que desafios terão tido vocês para juntar 27 coautores e, em vez de ser uma manda de retalhos, ser algo que tem uma unidade, que representa quase como se fosse escrito por uma única pessoa. E, de facto, vocês tiveram campo para pôr em prática todos esses vossos processos e toda essa maneira de estar e de ser no mundo. Querem contar um pouco isso, porque eu acho isso formidável. E acho que não podemos passar sem falar exatamente desses desafios que vocês tiveram. Ô, Gabriel, em grande parte, esses desafios foram muito minimizados por conta da Carlinha e da Dani. Que a Carlinha cuidou, né, de conversar, alinhar, coordenar todo o trabalho com um conjunto dessas coautorias, né? A pessoa que produziu, né, os princípios, os procedimentos, né? Os casos, ela junto com a Dani cuidou da galera que produziu, né, os processos, né, tratou das metodologias colaborativas, né? Então, acho que as duas têm assim muitas boas pistas para trazer para a gente sobre essa arte, vamos dizer assim, de coordenar um grupo fantástico como esse, com suas diferenças e diversidade, culminando, né, numa obra coletiva que, como você falou, parece ter sido feita a uma só maneira, né? Eu acho que dá para dizer que foi uma experiência transformadora também, esse processo, assim. A gente aplicou as 7 práticas para trabalhar com esse conjunto, esse time de coautorias. Então, nos ancoramos, né, ali nas 4 pequenas virtudes, e todo mundo veio muito com essa disponibilidade de estar junto e de fazer o trabalho muito também ser fluido, assim, né? Então, a gente passou pelas 7 práticas, a gente fez reuniões de contato, momentos definimos o nosso contrato, então como é que ia ser essa parceria, como é que ia funcionar na prática, pensamos nas inquietações, criamos, né, a nossa parceria, como que ia funcionar o nosso momento de interação, nossos momentos, que não foram poucos, né, como que ia ser a nossa comunicação, e aí pensamos, então, como que seria a elaboração de cada um desses capítulos, né? E acho que toda essa construção em conjunto é o que fez ficar mais leve, ultrapassar desafios, né? Então, acho que
o tamanho do texto era um desafio muito claro, né? Todo mundo queria poder escrever, dava para escrever um livro de cada um desses pedacinhos. Então, como reduzir isso para caber dentro de uma única produção? Então, acho que tudo isso a gente foi se alinhando e foi pensando em conjunto como poderia solucionar e trocando, né? E tendo esse espaço, essa abertura para poder dar uma devolutiva, falar, podemos seguir por esse caminho, vamos seguir por aquele outro. Então, muita escuta. Acho que foi um grande meta-projeto, assim, né? A gente usou muito das metodologias e da abordagem da pedagogia da cooperação nesse processo, assim. Então, foi muito gratificante, muito, muito bonito, assim, poder estar junto de todas essas pessoas e ver isso se materializar no livro, assim, depois de algum tempo. Esse é o próximo, é o vosso próximo livro, não é? Portanto, explicar como é que fizeram este livro. É o parte 2, é o parte 2. Boa, Gabriel. Ouvindo a Dani falar aqui, né, fui revisitando todo esse processo, né? E a gente tinha ali um desafio, assim, que a gente se colocou, que era de permitir que cada um entregasse o seu melhor e do seu jeito. E como cuidar disso e, ao mesmo tempo, costurando o livro, né? Deixando o livro fluido. E aí, como a Dani já falou, a gente fez isso a partir da própria pedagogia da cooperação, vivendo ela, e o que significa, na verdade, nos tornar uma comunidade, né? Nos ver como comunidade em que o sonho do livro, o livro fosse o nosso sonho comum. Então, acho que foi isso que a gente fez, de fato, e aí a gente estabeleceu, na verdade, toda uma relação a partir disso, né? A gente rodou a pedagogia. Eu te diria que a gente manteve um contato muito forte, todo mundo participou com as suas dúvidas, com as suas ideias, com seus toques, todos foram muito abraçados, isso foi virando, né? E foi disso que se fez um sonho comum, e a gente limitou muito as nossas orientações. No final, as orientações mesmo do livro puderam ficar limitadas. E uma coisa que a gente criou, assim, que a gente pensou assim, então, nos textos assim de introdução e de fechamento, a gente então faz as costuras que forem necessárias. E quando chegou no final do livro, a gente não tinha muito o que fazer, não era necessário. Então, as nossas costuras foram mínimas, porque, de fato, era uma comunidade com um sonho comum. Então, do nosso clima de união, fez-se um livro. Eu diria que foi isso. Acho que, Carlinhos, assim, acho que você trouxe, junto com a Dani, um facilitador muito grande desse processo, é que todo esse time de coautorias são nossos mestres, né? Nossas mestras, né? É com quem a gente vem aprendendo já há muito tempo, né? E se tornaram nossos parceiros e parceiras, né? Então, acho que é mais uma vez assim a escrita, ela também é uma culminância desses relacionamentos, dessa comunidade que ao longo dos anos vem se fazendo e que de repente, quando a gente menos esperava, foi, vamos dizer assim, convocada para entrar em campo e realizar um jogo realmente cooperativo, uma grande experiência comunitária de produzir uma obra como essa que a gente produziu, né? Então, Gabriel, acho que tem esse elemento também aí que para nós assim foi uma dádiva poder escrever com essas pessoas que já vinham fazendo parte das nossas vidas, né? Pessoas que a gente, puxa, falar com a professora Lia, né, convidando para ela escrever o livro, com cada pessoa, né? Eram sempre assim, quem é que, né, a gente quase brigava entre nós para ver quem ia poder falar com quem, porque todos nós queríamos falar com todo mundo, dada a nossa admiração, né, e também nossa enorme gratidão por todo mundo estar fazendo parte disso, ter dito um sim assim imediato e sem nenhuma ressalva, se entregar, como elas falaram, assim, inteiramente para essa jornada, né? Acho que um pequeno complemento, assim, era muito especial receber os textos e poder ler em primeira mão, assim, e se maravilhar com aquilo. Não, gente, olha esse texto, olha essa frase, olha como está escrito, olha que incrível. Então, acho que esse processo também foi muito especial, foi muito gostoso, assim,
é isso, a admiração. Acho que fez muito parte desse processo, assim, estar diante dos mestres e mestras e vendo aquilo se materializar para compor uma única obra, assim, né? Isso foi muito especial mesmo. Eu estava aqui a ver os processos. Vocês juntaram 13 processos, não é? Conforme eu há pouco referi a alguns, portanto, faltou-me dizer o Dragon Dreaming, o Inquérito Apreciativo, o Jogo Oasis, Música e Operação, Cooperar, enfim, portanto, estes processos. Porquê é que vocês escolheram este e não outro? Foram estes que vocês trabalharam ou que conhecem, ou há outros que vocês não acharam que não deviam incluir e que não fariam sentido, se calhar, neste livro? Bom, assim, essa é uma das perguntas que a gente foi se fazendo, né? E que era cada vez mais difícil responder, porque não só pelas pessoas com as quais a gente mantém contato, mas pelas próprias abordagens, a gente tinha a dificuldade de definir um limite, né? Para caber no livro, né? E quando a gente foi dando fluxo para todo o nosso sonho, a gente começou a ver que ia ser um livro de 1000 páginas, né? Já tem 316, não é? A edição Em 316... escrita em português de Portugal, ou reescrita, ou revista, melhor dizendo, em português de Portugal, mesmo assim tem 316 páginas. Já é uma obra com significado. E uma página já estendidazinha, né, Gabriel? Sim. É maior do que os outros livros que nós temos. Então, acho que teve esse primeiro desafio, que a gente tinha um limite, né, para respeitar, né, em termos de volume da obra. E as escolhas pelos processos se deu muito por aquilo que aqui no Brasil estava se desenvolvendo de uma forma mais, talvez, frequente, mais intensa nos últimos anos, e com as quais a gente vinha tendo mais contato, né, ao longo do serviço que a gente vinha prestando, né, pelo projeto Cooperação. Também uma outra, vamos dizer assim, referência foi o próprio programa da pós-graduação em Pedagogia da Cooperação, né? O programa, né, foi criado em 2012 e o livro praticamente ele apresenta, vamos dizer assim, o programa da pós-graduação, né? Cada, vamos dizer assim, capítulo, cada artigo do livro é um módulo da pós-graduação, né? Então, na pós, nós temos os módulos dos princípios, temos os módulos dos processos e tudo mais, né? Então, com esses parâmetros, a gente foi procurando nos ajudar a tomar decisões do que a gente conseguiria manter no livro e o que a gente precisaria desapegar, né? Acho que essa pequena virtude foi uma das mais vividas para nós nesse ponto do projeto, né? De maneira que talvez tenhamos, como você falou, e a Dani agora me impulsionou, quer dizer, um próximo livro trazendo o que a gente não conseguiu fazer caber, né, nesse primeiro, né? Eu gostava de saber, vocês já falaram, a Dani já falou, o Fábio também já falou, na verdade isto é um estilo de vida. Ou seja, o que vocês proclamam é um conjunto de práticas e processos, mas, ao mesmo tempo, vocês já assinalaram, por 2 vezes, pelo menos, que, de facto, implica, diria assim, um estilo de vida, um modo de estar, um modo de relacionar intrínseco. Que motivações, ou, se quiserem, onde é que vocês querem chegar com este livro? O que é que pretendem atingir? O que é que pretendem mudar nesta sociedade que, neste momento, enfim, tem alguns problemas e vai vivendo de uma forma meio sinuosa, diria assim. O que é que vocês pretendem traduzir? Onde é que querem chegar? Que motivações estão lá presentes? Olha, Gabriel, eu acho que a gente, enquanto sociedade no mundo, já está entendendo que cooperação é um caminho, ou é o caminho, né? Uma forma bem
interessante de nós continuarmos aqui, né, no planeta Terra e dando conta aí das nossas maiores potências, né, enquanto comunidade, né, enquanto parte desse mundo, né. Eu olho muito a pedagogia, ele traz um como, sabe? Porque nós queremos cooperar. E como é que a gente faz isso, né? Vindo de toda essa cultura que a gente tem, né? Muito competitiva, com pouco espaço para cooperação, porque elas podem coexistir, né? Tem espaço para tudo isso, né? Cada um tem o seu momento, seu lugar. E às vezes fica muito difícil a gente olhar, mas como é que eu faço isso, né? E como o Fábio colocou, e vem com esse outro estilo, né? Com essa forma de olhar o mundo, né? Então, acho que a pedagogia ela está tentando mostrar um caminho, ela traz para a gente uma oportunidade de descobrir como cooperar, né? E acho que vão existir muitos caminhos, e tomara que existam muitos mesmo, para que a gente chegue nesse lugar o quanto antes, né? Então, é um caminho, e é um caminho que, como já foi dito aqui, você pode adotar no seu trabalho, na sua organização, na sua comunidade, na sua família, no ambiente público, né? Não tem restrição. Eu quero olhar para o mundo desse jeito, eu quero estar no mundo cooperativamente e quero estimular o meu entorno a estar cooperativamente. A pedagogia, para mim, é um caminho. Humberto Maturana diz que sem cooperação e alteridade não há futuro. E, de facto, esse é um ponto que, se calhar, nós temos que repensar a nossa forma de estar e de ser relativamente aos comuns, isto é, ao ar, à água, ao sol, a tudo, à terra, mas também ao outro. E o Fábio e Dani, que têm para acrescentar? O Gabriel, ontem eu estava conversando aqui com o Yuri, que é um dos integrantes da Unipaz, aqui de Brasília, né? Filho do Roberto Crema, e a gente estava sonhando ali um programa, e ele trouxe uma sugestão de tema, que acho que tem muito a ver com o que você está trazendo agora, que ele brincou com a ideia do ou a gente se reúne ou a gente se extingue, né? E o Leonardo Boff, há bons anos atrás, ele falava algo do tipo, ou a gente se transforma de uma forma fraterna, colaborativa e comunitária, ou a gente vamos dizer assim, se extingue também. Então, eu acho que uma contribuição, como a Carlinha trouxe, que a pedagogia da cooperação traz, né, dentre tantas outras contribuições que estão no mundo, é ajudar a dar mais clareza sobre um caminho possível. Se você quer cooperar, é preciso aprender a cooperar. Eu acho que nós estamos vivendo talvez um momento, vamos dizer assim, de desenvolvimento, que ele nos convida a um exercício de cooperação com mais consciência de que a gente está cooperando, né? A humanidade, ao longo da sua jornada, já viveu esses momentos de muita cooperação, de extrema competição, né? Contudo, do meu ponto de vista, esse momento agora é como se a gente desse uma passagem agora numa outra oitava da experiência humana, onde cooperação, mais uma vez, se apresenta como uma necessidade, porém, demandando da gente atendê-la com consciência de que a gente está cooperando e com os desafios que cooperação traz, né? Com as aprendizagens que estão embutidas aí para a gente transformar, às vezes, uma atitude reativa de individualismo, de confrontação, de violência, de destruição, né? E conseguir pausar e fazer essa mudança de resposta a partir da gente mesmo, né? Então, acho que tem essa contribuição que vem com a pedagogia da cooperação para esse exercício de cooperação mais consciente, especialmente porque os desafios do momento, os que virão, pedirão ainda mais
essa consciência de cooperação, né? Porque você sabe muito bem quanto é desafiador a gente conseguir equacionar, né, os problemas do momento de uma forma onde todo mundo caiba, onde todas as pessoas sejam beneficiadas, né? Tanto em decisões que eu tomo dentro da minha casa, com os meus filhos, minha família, como as decisões que são tomadas no mundo todo, nessa escala mais global. São desafios que estão nos colocando, vamos dizer assim, de uma certa maneira, nesse portal, eu acho, sabe? A gente pode caminhar com consciência de caminhar cooperativamente e aprendendo a lidar com os desafios de uma forma benéfica para todo mundo, ou a gente pode continuar caminhando do jeito que se está, né? Os riscos, né? E os efeitos, né? Eles já estão bastante evidentes, né? Ao mesmo tempo, só acho que assim, também destacando que para as pessoas que desejam servir a essa aprendizagem da cooperação, desenvolvimento de competências colaborativas, como, né, facilitadoras desse processo, o livro também, A Pedagogia da Cooperação, traz esse suporte, né? Ele tem um fundamento que os princípios, né, trazem, as recomendações que os procedimentos oferecem e os recursos que, né, os processos trazem através das várias metodologias, podem ajudar a gente a oferecer esse conjunto das 7 práticas de uma forma mais consistente. É como se fosse, né, um amparo para as pessoas que estão facilitando processos coletivos voltados para o desenvolvimimento dessa cultura de cooperação. Então, podemos encontrar uma correlação entre este livro e o momento atual que estamos a viver, um momento pandémico, diria. Sim. Que correlação, Dani, a gente faz? Não, sem dúvida, a fala de vocês dois, né? A fala do Fábio e da Carla já trouxeram essa possibilidade que o livro traz e que a cooperação traz, né? Enquanto um agente de mudança, de real mudança no mundo, assim. Eu acho que, para complementar, o livro faz um convite para que você comece exercitando isso com você mesmo, né? Então, o tempo todo, o livro tem um espaço para que você possa escrever, para que você possa refletir, pensar e aplicar as 7 práticas com você mesmo. Então, acho que esse é um grande... É um começo, né? É por onde essa história também pode começar. Então, você olhar para dentro e mudando o seu comportamento, adquirindo esse conhecimento, se exercitando, também eu acho que isso começa a reverberar, né? Um movimento de onda, eu comigo mesmo, com a minha família, com o meu bairro, com a minha cidade e com o mundo, assim, né? Então, eu acho que o livro traz esse convite para a gente encher as nossas mochilas e conseguir seguir de uma maneira, de fato, cooperativa nas nossas ações e espalhando a cooperação, contagiando para que as outras pessoas também se engajem nessa prática, né? E queiram tornar o mundo melhor do que a gente encontrou. Acho que é por aí. É a nossa mochilinha. Você está no mudo, Gabriel? Desculpa, estava a dizer mochila como esta. Ok, obrigado. Carla, o que é que tens a acrescentar? Se calhar íamos encerrar depois da tua fala. Gabriel, quando o isolamento físico começou com a pandemia da Covid, a sensação foi de estarmos perdidos, assim, deu um pânico, né? Então, se ninguém sabia o caminho, se ninguém viu o futuro, né? Como é que a gente segue? E a pedagogia da cooperação deu rumo aqui em casa, viu? A gente sentou em roda numa mesa, aplicou a pedagogia da cooperação, construímos os nossos caminhos já no 3º dia. E eu diria assim que o que a pedagogia da cooperação traz num momento como esse, que é o que ela traz toda vez que a gente aplica ela em qualquer lugar, ela convida o grupo a encontrar sua potência em si, e não esperar essa potência de outro lugar, né?
e a se nutrir a partir desse lugar, da sua própria potência, né? E usar o seu melhor para desenhar caminhos. Então, na hora que a gente aplicou aqui, e agora a gente já segue aplicando em vários outros lugares, né? Porque a gente já voltou ativa, e todos os pedagogos da cooperação estão aplicando a pedagogia da cooperação, mas na pandemia ela fez com que a gente achasse a força, a potência na gente, né? E limpar a vista para enxergar caminhos e não procurar eles lá fora. Então, eu te diria que ela tem muito a ver com esse momento, ela tem muito a agregar nesse momento. Muito bem, muito obrigado pela vossa disponibilidade de estarem aqui um pouco a trazerem-se aqui à Bamboal Portugal e ao momento em que estamos a celebrar este livro, a saída deste livro. Relembro só que este livro foi escrito em português do Brasil, mas foi transformado, se assim é possível dizer, em português de Portugal. Não sei antes dizer que algumas coisas nós entendemos que deviam ficar como foram originalmente criadas e imaginadas, uma vez que algumas delas não fariam sentido, tirariam o ritmo, a força, a beleza e portanto, mantivemos. Mas, enfim, acho que aquelas que têm a ver com o português de Portugal, o português do Brasil, com as suas generosas diferenças, nós, algumas delas, tivemos que mudar. Mas fomos bastante comedidos nisso, mas, no entanto, o leitor que quer ler em português de Portugal certamente vai apreciar que o livro tem a sua qualidade dentro daquilo que é a tradição. Queria só encerrar com uma palavra de cada um de vós, agradecendo mais uma vez o facto de se terem disponibilizado os três em estarem aqui com as vossas vidas super ativas e disserem uma palavra para este livro que está cá em Portugal, neste momento na Feira do Livro, que vai terminar dia 12 de setembro, mas certamente em muitos outros lugares daqui a uns tempos após a Feira do Livro. O que é que vocês têm a dizer para encerrar uma palavra ou duas em jeito de check-out? Para mim, Gabriel, assim, o livro e essa nossa parceria é uma ponte, né, que há muito tempo a gente vem sonhando entre Portugal e Brasil, para que esse fluxo de cooperação, né, se estenda cada vez mais entre, né, os nossos povos, e estreite, né, os nossos territórios e aumente ainda mais essa potência, né, da comunidade portuguesa e brasileira em servir ao mundo para tornar o mundo um mundo onde todas as pessoas possam vencer. Então, muita gratidão, Gabriel. Ressoam em mim as tuas palavras. Olha, eu te diria simplesmente gratidão. Aliás, eu diria esse grupo aqui, gratidão por toda essa parceria, gratidão por todo esse momento, Gabriel, que está sendo maravilhoso. A minha palavra acho que poderia ser transformação, porque a gente está agindo para mudança, assim. E eu acho que é agindo em conjunto, internacionalizando, né? Então, acho que isso tem uma potência gigante e vai trazer muitos frutos aí. Essas sementinhas que a gente está plantando vão dar muitos frutos para nós mesmos e para o mundo. Muito obrigada. Vamos trabalhar nisso. Obrigado a todos vós. Até já. Gratidão também, Gabriel. Até já.